Enquanto tudo corre lá fora, aqui a gente respira. Esse é o Enquanto Respiro, um podcast sobre as pausas que a gente precisa e os pensamentos que surgem nelas. Oi! Hoje eu quero conversar com você sobre uma questão que eu já percebi que eu tenho na minha vida há muito tempo, mas que ontem, assim, foi um estopim, sabe, assim, aconteceu uma coisa ontem muito pessoal na minha vida e eu pude perceber o quanto essa questão é presente aqui comigo. E eu acho que ela também vive aí com você, mesmo que de forma silenciosa ou um pouco mais distante, que é sobre essa mania que a gente tem de medir o nosso valor pelos olhos dos outros. Então, sempre precisar de uma validação, sempre precisar que exista uma pessoa terceira que acha o que a gente faz bom pra gente acreditar que aquilo é bom. Então, quando alguém elogia a gente, quando alguém reconhece o nosso trabalho, quando alguém valida o nosso sentimento, quando alguém elogia o nosso jeito de ver a vida, enfim, acho que entra aqui em muitas vertentes da nossa vida. E isso é muito duro, né? É muito triste a gente sempre precisar de uma pessoa terceira pra gente conseguir realmente enxergar o valor que a gente tem. E como é difícil sustentar quando isso não vem de outra pessoa. Quando a única voz que a gente tem é a nossa, ela vem cheia de dúvidas, ela vem cheia de medo, ela vem dura demais às vezes, né, com muito julgamento sobre nós mesmas. Eu vivi isso durante muito tempo na minha vida, como eu falei no começo do episódio. Ontem foi um momento estopim que mais eu percebi que eu vivo com essa questão dentro de mim. E aí hoje eu comecei a refletir sobre isso e eu percebi que isso está presente em muitos momentos da minha vida, desde sempre. Eu tive essa sensação durante muitas etapas da minha vida. Então, desde quando eu era menor e, por exemplo, eu fazia balé, eu esperava sempre esse elogio, eu esperava sempre essa validação de que eu era boa ou que eu tava fazendo ali uma boa dança, uma boa apresentação, mesmo sabendo que eu era boa naquilo, mesmo pessoas já tendo me falado isso várias vezes, mesmo eu reconhecendo o quanto eu me esforçava pra ensaiar, o quanto eu me esforçava pra aprender cada passo, por exemplo, eu sempre precisava desse elogio final pra realmente perceber que eu tinha sido boa. E isso falando de uma coisa talvez mínima na nossa vida, né, que tá lá há anos na minha vida, que aconteceu há anos, e trazendo hoje pro presente, eu vejo que isso aconteceu também. Na faculdade, eu me media muito pelas provas que eu fazia na faculdade. Mesmo às vezes não gostando tanto do meu curso, eu me dedicava para não ser uma aluna ruim. Eu me dedicava para prestar atenção nas aulas, eu me dedicava para fazer realmente as provas com toda a honestidade do mundo. Eu me dedicava nos estudos, eu abdicava de algumas coisas na minha vida universitária para poder estudar. E às vezes eu não tinha o resultado que eu precisava, eu não conseguia tirar notas extremamente altas na faculdade, às vezes eu ficava ali no 6, no 7, e aí eu me via indagando o meu valor, duvidando do meu valor, me perguntando se eu realmente era inteligente, sendo que eu estava numa faculdade, eu fiz uma faculdade super renomada, gente, e aqui longe de querer me gabar disso, porque eu nem gosto de me gabar. Aliás, eu acho que a gente pode conversar sobre isso em um outro podcast, em um outro episódio. Então, longe de querer me vangloriar sobre isso, mas eu fiz uma faculdade de muito renome, de muito prestígio. E mesmo estando fazendo essa faculdade, mesmo tendo essa capacidade de entrar numa universidade estadual, estando lá dentro, eu não me sentia com esse valor. Eu duvidava da minha inteligência, eu duvidava da minha capacidade de aprender e de me desenvolver. E agora que eu estou numa outra fase da minha vida, que eu estagiei, isso foi posto à tona novamente. Então, muitas vezes eu entregava um trabalho que eu sabia que tinha sido muito bom, eu sabia que eu tinha me desenvolvido muito, que eu tinha batalhado muito pra estar ali, que eu tinha gastado meu tempo, minha atenção, minha energia ali, eu sabia que realmente eu tinha dado muito de mim naquele trabalho, e mesmo assim, quando essa validação externa não vinha, eu duvidava do meu potencial. Então, muitas vezes, né, falando aqui do meu estágio, que eu acho que é a coisa mais recente da minha vida, muitas vezes eu duvidei de mim mesma, sabe assim? Eu olhava e falava assim, eu sou incapaz de fazer isso, eu não sou boa o bastante. E aí, eu não conseguia enxergar
o valor que vinha por mim mesma. Eu não conseguia olhar e falar assim, nossa, mas eu não sou tão incapaz assim, eu não sou tão insignificante aqui nesse meio. Porque olha o trabalho que eu tô fazendo, olha o que eu desenvolvi, a gente saiu disso e a gente foi pra isso. Olha o quanto cresceu essa esfera que eu trabalhei. E quando essa validação externa não vinha, era muito difícil pra mim conseguir entender o meu valor e conseguir entender o quanto aquilo valia para os outros também. E não era porque eu não estava me esforçando ou porque eu não sabia fazer. Era realmente por isso, por não escutar de uma outra pessoa o que eu precisava ouvir. Aquela validação que eu esperava no final, ela não vinha. E aí a gente entra em um outro conceito, uma outra bolha, que é sobre a expectativa que a gente coloca no outro. E aí a gente pode falar de novo em um outro episódio sobre isso. Mas essa expectativa que a gente coloca no outro e que o outro não devolve com a mesma intensidade que a gente esperava, e aí o nosso mundo cai. Não é mais ou menos assim? Vocês sentem isso por aí também? E aí, gente, é algo muito louco parar pra pensar nisso. E hoje, estando um pouco mais fora dessa situação, eu percebo o quanto isso me afetava. Enquanto eu estava vivendo isso, enquanto eu estava ali dentro, né, e bem imersa. Então, o quanto eu me dedicava pra fazer alguma coisa e quando eu entregava e não recebia aquilo que eu tava esperando, pronto, aí já acabava, meu mundo caía e aí eu duvidava de todo o meu potencial, de toda a minha entrega e de tudo que eu era capaz. Eu me senti incapaz no meu estágio muitas vezes, muitas vezes. Gente, me senti burra mesmo. Sério, tipo assim, eu falava assim, gente, eu sou burra, não é possível que eu seja tão ruim, não é possível que eu não entregue tudo o que é certo, não é possível que eu erre tanto. E assim, vou falar pra vocês, eu errei muito. E eu confesso, eu admito isso, porque eu estava no meu estágio, eu estava aprendendo, foi o meu primeiro trabalho. E eu acho que eu aprendi muito hoje também, vendo de fora eu vejo o quanto eu evoluí. Mas quando a gente tá imersa nisso, quando a gente tá lá vivendo aquela situação, ela é 500 vezes maior do que depois quando a gente passa, né? Geralmente é assim. E aí eu sempre me colocava muito pra baixo, eu duvidava muito de mim, eu me encolhia mesmo, me julgava. E me julgava ruim. Uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tinha valor. E sério, gente, isso é muito ruim. Isso é muito ruim pra gente, muito ruim pra quando a gente tá passando por essa situação também, né? E aí, né, só pra contextualizar um pouco mais da situação, quando eu tava saindo do meu estágio, eu falei com pessoas que não trabalhavam diretamente ali comigo, que não estavam ali trabalhando, recebendo os meus relatórios, recebendo os meus dados, enfim, mas que trabalhavam comigo ali no dia a dia, ficavam ali na mesma sala que eu, a gente se conhecia um pouco mais fora da empresa, enfim, eram pessoas que estavam ali comigo. E aí eu ouvi e recebi muitos elogios de fora quando eu terminei o meu estágio, quando eu tava saindo, tava me despedindo. E eu fiquei muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Tipo, eu falei, meu Deus, gente, eu sou incrível. Quando as pessoas vieram e me falaram várias coisas e me mostraram o quanto elas me admiravam, o quanto elas viam o quanto eu era boa ou o quanto eu era determinada, eu consegui ali entender o meu valor. Mas quando eu mesma não via, ele já tava ali. As outras pessoas estavam vendo porque o meu valor já tava ali. Eu já tava demonstrando esse valor. Mas quando esse elogio não vem de um terceiro, é muito difícil a gente se elogiar, a gente se valorizar. Não é verdade? E aí, eu digo mais uma coisa, né? Às vezes, esse elogio, ele precisa ser da pessoa específica que a gente quer receber esse elogio. Não pode ser de qualquer um. Que aí piora muito mais a situação. Por exemplo, eu no meu estágio era a todo momento validada pelo meu namorado. Meu namorado sempre me ajudou muito a entender meu valor, a entender o quanto eu era boa, estando ali e o trabalho que eu estava fazendo. Mas, pra mim, esse elogio vindo dele não era, entre aspas, tão verdadeiro, porque ele era o meu namorado. Porque o olhar dele talvez teria um pouco enviesado sobre mim. Mesmo ele me dando todos os motivos, todas as justificativas de que não era isso. Mas pra mim ele não era tanto válido quanto o elogio de outras pessoas terceiras. O que não faz sentido nenhum, né? Porque, na verdade, o elogio que tinha que mais valer ali era o elogio exatamente da pessoa que sabe muito mais sobre mim.
né, entre meu namorado e pessoas que trabalham comigo, meu namorado me conhece muito mais, sabe muito mais sobre mim, e sabe dizer mais assertivamente sobre mim, sobre minhas qualidades, enfim. E aí a gente distorce muito essa situação, a gente distorce muito essa questão na nossa vida. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, do porquê que a gente precisa tanto que alguém diga alguma coisa pra gente poder acreditar naquilo. Por que que a gente, às vezes, muitas vezes, não tem essa capacidade de fazer essa autoavaliação e perceber o quanto de valor que a gente tem? Por que que a gente precisa sempre desse terceiro e dessa validação externa pra acreditar, sabe? Por que que eu não consigo olhar pra trás, olhar tudo que eu passei, olhar o tanto que eu aprendi, olhar onde eu cheguei, o caminho que eu trilhei, pra entender que eu tenho valor, que eu sou uma pessoa determinada, que eu sou uma pessoa que é capaz de fazer as coisas. Eu fiquei refletindo muito sobre isso ontem e hoje, e eu acho que a gente aprende desde muito cedo a buscar a aprovação dos outros, né? Quando a gente é pequena, a gente recebe aquela estrelinha dourada na escola, sabe? Se a gente faz tudo certo, né? Ai, parabéns, você foi, sei lá, o aluno da semana, o ajudante da semana. Vocês tinham isso na escola de vocês? Eu tinha. Ou quando a gente usa uma roupa e aí a gente precisa dessa aprovação do outro pra gente ver que a gente tá bonita, né? A gente precisa desse, nossa, você tá linda, pra gente olhar e falar, realmente eu estou linda, e eu não posso só olhar no espelho e falar, meu Deus, hoje eu estou uma grande gostosa. Não é? A gente sempre precisa do outro. A gente precisa desse aplauso quando a gente atende alguma expectativa. E aí a gente cresce com essa ideia de que ser boa é ser reconhecida. A gente só é boa quando a gente é reconhecida. Que a gente só vai estar certa quando alguém diz que a gente tá certa. A gente não consegue fazer isso por nós mesmas. E aí, isso vai moldando a nossa forma de existir. Principalmente, acho que pra nós mulheres. Porque, historicamente, nós fomos ensinadas a agradar, né? A gente foi ensinada a ser boas filhas, boas alunas, boas colegas, boas mães, boas esposas. E aí, eu tenho essa sensação de que a gente tá sempre preocupada se a gente tá incomodando, se a gente tá falando demais, se a gente tá parecendo inteligente demais. Eu tive isso durante muito tempo na minha vida também. Eu acho que eu me diminuí em muitos momentos pra não querer parecer demais. E aí entra naquilo que eu acabei de falar também sobre não querer me gabar e o quanto isso é uma questão pra mim. Eu acho que a gente se molda nisso, né? E eu acho que é uma corda bamba que a gente aprende a andar, sabe? Assim, tipo, eu não posso ser demais. Mas também eu não posso ser de menos. Porque aí de menos eu não tenho valor nenhum, sabe? Assim. E aí, quando a gente chega no mercado de trabalho, essa história também continua, né? Isso também segue um pouco mais. E eu acho que é um pouco mais a fundo. Eu percebi isso. Meu estágio foi o meu primeiro momento no ambiente de trabalho. E eu percebi que isso é muito grande lá também, né? Porque a gente entra querendo provar. A gente quer mostrar que merece estar ali. Nossa, eu tenho um estágio numa grande empresa porque eu sou capaz de fazer isso. Olha a minha trajetória. E aí a gente não quer desagradar o outro, sabe? Assim, eu acho que entra muito nessa questão também, o não desagradar. E aí, quando a gente quer mostrar que merece estar ali, quer mostrar que somos capazes de estar ali, quando esse parabéns, ou enfim, qualquer validação que venha externa, ela não vem, parece que a gente falhou, né? Mesmo quando a gente não falha, mesmo quando, tipo assim, a gente arrasou, porque eu sei que eu arrasei no meu estágio durante muitas entregas que eu fiz, com muitas entregas que eu fiz, gente, modesta parte, eu arrasei. Sério. E o quanto eu não consegui enxergar isso durante o meu estágio, enquanto eu estava vivendo isso. Agora eu acho que eu tenho um pouco mais de discernimento e também graças a muitas conversas que eu tive com pessoas muito importantes, incluindo meu namorado, incluindo minhas amigas que eu fiz lá no ambiente de trabalho que estavam vivendo comigo. A gente conversava muito sobre as coisas e eu apresentava isso, que eu não me sentia validada, eu não sentia que eu tinha valor, enfim. E quando as pessoas mostram que a gente tem esse
esse valor, é mais fácil da gente enxergar. E hoje eu faço um exercício e eu vejo realmente que eu fiz coisas boas, mas que quando a validação não vem da pessoa que você espera que venha, isso é muito duro. E aí, assim, eu tô falando do meu estágio porque foi algo que eu vivi agora. E aí a gente pode trazer pra várias esferas da nossa vida, né? Às vezes a gente se arruma e olha no espelho e fala que tá linda, mas sei lá, quando seu namorado não olha pra você e fala que você não tá linda, pronto. Aí você acha que você tá horrorosa porque uma pessoa não falou. Gente, isso, sério, é uma questão muito grande na minha vida. E eu percebi muito isso saindo do estágio. Então, quando eu saí do estágio e fui falar com pessoas que trabalhavam ali comigo e essas pessoas me ofereceram coisas muito boas e, tipo, demonstraram muita animação em me querer ter por perto, parece que a minha ficha caiu, sabe? Assim, eu falei assim, eu sou boa no que eu faço, eu fui boa no que eu fiz, eu deixei boas impressões aqui. E enquanto eu estava vivendo tudo isso, eu não conseguia enxergar nada. Tipo, pra mim, eu estava falhando, eu não estava sendo boa o suficiente, eu não estava atendendo as expectativas o suficiente. E aí eu não merecia estar ali, não merecia ter aquela posição, não merecia ser efetivada, não merecia crescer ali dentro porque eu não era boa e não conseguia atender as expectativas. E aí a grande questão é: o que a gente faz com o nosso valor quando ninguém reconhece ele? Pausa esse episódio agora e faz uma reflexão interna aí. Você pode escrever num papel se você quiser. Pode comentar aqui embaixo também, que eu vou adorar ler. Mas me responde, o que a gente faz com o nosso valor quando ninguém reconhece ele? Será que a gente consegue olhar para nós mesmas e dizer que eu sei que eu fui boa? Mesmo que ninguém tenha dito isso, eu sei que eu fiz algo bom? A gente consegue? Ou será que a gente só se permite sentir orgulho quando alguém de fora aponta algo bom dentro da gente? Pausa aí o episódio, eu vou deixar você pensar um pouco sobre isso. Gente, é muito difícil isso, né? É uma reflexão muito difícil. E eu tô falando aqui, mais uma vez, eu acho que eu gravo todos esses episódios pra também ser uma reflexão pra mim. Porque eu tô falando tudo isso, não é porque eu já aprendi a viver assim, não. Eu tô gravando isso porque isso realmente é uma questão pra mim. Então é uma reflexão pra eu fazer também, do porquê que a gente precisa tanto dessa validação externa pra tudo na nossa vida. E assim, eu consigo perceber o quanto eu cresci silenciosamente, o quanto eu cresci internamente, o quanto eu evoluí. E muitas vezes as pessoas não vão enxergar isso. Por quê? As pessoas não sabem onde eu estava antes de estar ali com elas. As pessoas não sabem toda a minha trajetória, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu senti, como eu sei. Às vezes as pessoas podem conhecer a nossa história, podem saber, eu venho de lá, fiz faculdade tal, passei por isso, e cheguei até aqui. As pessoas conhecem isso, mas a única pessoa que conhece tudo que você viveu, todos os detalhes, todos os sentimentos, a dificuldade realmente que você passou, a alegria realmente que você sentiu, a única pessoa que conhece tudo isso é você mesma. Ninguém sabe 100% da sua história igual você mesma. E aí é por isso que às vezes as pessoas não validam o que a gente precisa que as pessoas validem. Porque a gente sabe o que machuca, a gente sabe onde o nosso calo aperta. E quando a gente cresce, aprende e se fortalece, quando a gente evolui, a gente faz tudo isso muito em silêncio. Porque nem sempre isso é visto. E é como eu disse, só a gente sabe o que a gente viveu. Então só a gente sabe do ponto que a gente partiu e do ponto que a gente chegou. Só a gente sabe esse caminho, que aconteceu nele, e só a gente vê essa evolução. E é por isso que às vezes as pessoas não validam. Mas as pessoas não validarem não quer dizer que essa evolução não aconteceu, porque você enxerga essa evolução. E eu acho que a gente precisa sempre fazer essa autorreflexão sobre a nossa vida e se elogiar o bastante pra não precisar sempre depender do elogio do outro. E aí, assim, é claro que é bom ouvir um elogio, gente, eu sei disso. A minha linguagem do amor, vocês conhecem sobre linguagem do amor? Se não conhecem, dê uma pesquisada aí, mas a gente pode falar em outro podcast sobre isso também. Mas a minha linguagem, a maior linguagem do amor que eu tenho dentro de mim é palavras de afirmação. Então, eu sou assim, louca por elogios. Eu amo receber um elogio, seja ele minúsculo, seja ele enorme. Eu amo receber elogio, eu amo ser validada pelos outros. Só que a gente não pode depender só disso. A gente não pode colocar toda a nossa felicidade e toda a nossa certeza sempre na validação do outro. A gente não pode depender sempre do outro para estar feliz. A gente não pode depender sempre do outro para entender o nosso valor. A gente precisa fazer essa autorreflexão para sermos capazes de fazer
fazer isso sozinhas. O nosso valor mora dentro da gente. De quem nós somos. Ele mora na nossa história, nos esforços que ninguém viu, mas que você sabe que você fez. Mesmo quando você teve aquele dia difícil que ninguém sabe. Vamos supor, né? Vamos fazer aqui um cenário que você chega no seu trabalho, você chega lá sorridente, tratando todo mundo muito bem. E ninguém vai olhar pra você e falar assim, nossa, como você tá super simpática hoje. Mas às vezes você precisava desse elogio, porque antes de chegar no trabalho, você passou por momentos muito difíceis, pessoais, dentro da sua casa, vamos colocar nesse cenário, que você se esforçou muito pra colocar um sorriso no rosto e trabalhar, pra não ser grossa com ninguém, pra tratar todo mundo com gentileza e simpatia. Só que a única pessoa que sabe desse esforço que você tá fazendo é você mesma. Porque ninguém sabe o que você passou ali no seu pessoal, no seu momento sozinha. Só você sabe. E aí, isso que é o problema. As pessoas não sabem o que acontece por trás das cortinas, mas mesmo assim, a gente quer os aplausos quando a gente tá em cima do palco. E aí eu acho que isso chega a ser doloroso pra gente às vezes, sabe? A gente precisar sempre do outro pra sentir que a gente tem valor. Enfim, a gente já tá chegando aqui no final desse episódio e foi uma reflexão que eu pensei muito sobre. Às vezes a gente precisa sair do contexto pra conseguir enxergar realmente o que tá acontecendo. É aquele ditado, não tem aqui, tipo, precisa sair da ilha pra entender a grandeza dela? Alguma coisa assim, não sei dizer direito, mas enfim, eu sei que existe alguma coisa assim. E aí eu percebo que nessa situação, com essa questão, é exatamente isso. A gente precisa sair da situação e se olhar um pouco de fora, assim, sabe? A gente olhar pra situação como se fosse uma terceira pessoa pra conseguir entender o nosso valor. E tá tudo bem se você precisar fazer esse exercício. Eu preciso muito fazer esse exercício também. Eu preciso sair da situação que eu tô inserida pra conseguir entender tudo que tá à minha volta. Então, por exemplo, né, usando novamente o exemplo do meu estágio, eu preciso olhar com um olhar de fora, olhar o cenário que era antes, tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, o tanto que eu evoluí, com esse olhar de fora mesmo, tudo que eu passei, enfim, pra perceber o valor que eu tenho. E tá tudo bem a gente fazer esse exercício, eu acho que é um exercício super válido, mas eu acho que a gente tem que se esforçar pra fazer essa reflexão, a gente tem que se esforçar pra ter esse olhar, pra realmente a gente conseguir olhar, enxergar e não duvidar do nosso valor e não esperar que outras pessoas validem isso pra gente acreditar que a gente é capaz, que a gente é boa, enfim, que a gente vale alguma coisa. É uma questão que eu ainda luto, é uma questão que eu tenho muito pra melhorar, é uma questão que eu tenho muito pra refletir. Ainda tem dias que, se ninguém me validar, eu mesma me coloco em dúvida, eu mesma me coloco pra baixo, mas aos poucos eu tô aprendendo a ser esse meu próprio espelho. Eu tô aprendendo a me enxergar com mais gentileza, com mais clareza e com mais verdade. Tem uma frase que eu sempre falo pra mim mesma, eu já falei pra muitas pessoas e eu sempre falo pra mim mesma, é uma frase meio boba, tá? Eu vi há muito tempo na internet e essa frase ficou na minha cabeça e até hoje ela faz sentido pra mim. Quando a gente tá duvidando muito do nosso potencial, quando a gente tá julgando tudo que a gente faz, eu paro e penso assim, Mariana, você falaria isso pra alguém que você ama? Por essas palavras que você tá falando pra você mesma, você falaria pra alguém que você ama, seja um namorado, seja uma amiga, seja sua família, enfim, você falaria? E aí eu paro e penso, eu nunca na minha vida falaria o que eu falo pra mim, pra alguém que eu amo. E aí eu penso, então por que que eu falo pra mim? Por que que a gente usa palavras tão duras com a gente mesma? Por que que a gente duvida do nosso valor quando a gente não duvida do valor do outro? Quando a gente não julga tanto assim o outro? E eu tive vários momentos assim durante a minha vida, durante o meu estágio, em que eu nunca duvidei do potencial dos outros. Mesmo quando eu via que uma pessoa tinha muito potencial ainda pra crescer, muito potencial pra evoluir, eu nunca duvidei do potencial da pessoa. Eu sempre fui lá e encorajei a pessoa a continuar. Encorajei a pessoa a crescer. Ajudei a pessoa em alguma dificuldade e citei palavras positivas pra ela se encorajar. Mas por que que a gente não faz isso com nós mesmas? Por que que quando a gente tá falando da gente, a gente usa palavras duras, a gente se julga muito e a gente duvida do nosso potencial? Então essa reflexão que eu vou deixar e vou finalizar esse episódio, que é o porquê que a gente é tão dura consigo mesma, sendo que a gente nunca faria isso com pessoas que a gente ama.
Fica essa reflexão para você. E eu acho que a gente precisa aprender mais a se olhar no espelho e enxergar o valor que a gente tem ali no espelho, cara a cara, nós com nós mesmas, sem precisar de uma pessoa terceira. Se você também sente que depende do olhar do outro para perceber, eu te convido a olhar mais para dentro, a lembrar de tudo o que você é, mesmo que ninguém diga, mesmo que ninguém veja, porque você vale muito também, e você sempre valeu. E nem todo mundo precisa ver isso para que o seu valor seja real. Você já era tudo isso antes de alguém ir lá e te aplaudir. Então, se você tem essa dificuldade, faça essa reflexão hoje, se olha no espelho, enxergue tudo de bom que você tem aí dentro e eu quero que você nunca mais duvide do seu potencial. Nunca mais não, porque eu sei que é difícil, mas que você faça esse exercício de não duvidar do seu potencial, de não duvidar de quem você é, só porque alguém não te aplaude quando você tá em cima do palco, tá bom? Vamos combinar? Esse foi o episódio de hoje. Comenta aqui embaixo uma situação que você passou por isso, que você passou e que você duvidou do seu potencial quando ninguém aplaudiu e quando ninguém validou o seu valor. Que eu quero ler, quero saber, vamos fazer essa troca. Porque a gente nunca tá sozinha, a gente nunca sente as coisas sozinhas. Nenhuma experiência é única, nenhuma experiência é individual na nossa vida. Então vamos trocar essas coisas pra gente também, uma outra, ser esse círculo de força e nos apoiarmos em olhar pra nós com mais carinho, com mais gentileza e conseguir nós mesmas validar os nossos valores sem precisar de outra pessoa. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais um episódio, por parar para respirar comigo. Espero que tenha feito sentido aí para você e espero que a gente siga se lembrando juntas do nosso valor. Um beijo e até terça que vem.